Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Com vocês, Sheikh Rodrigo. Desculpa pelo o problema técnico que aconteceu comigo, né? Não eu ia falar conosco, né? Mas aconteceu comigo nessa live aqui, nesta palestra, nessa. Deixa eu levantar aqui meu. A gente chega atrasado, mas a gente. Como é que fala? Chega atrasado, mas não deixamos de estar junto, né? Bom, nesse encontro aqui na página da Mesquita da Virgem Maria, né? A página da Mesquita da Virgem Maria, uma mesquita com nome totalmente islâmico, né? O nome dessa mesquita, acho que a primeira mesquita que eu conheço, que eu escuto o nome Mesquita Virgem Maria, um nome autêntico islâmico, um nome corânico, né? Mesquita da Virgem Maria, que hoje nós vamos falar de um assunto sobre o assunto que vamos tratar hoje é sobre esses 10 dias, que hoje é o dia 4 do mês 12. Todo mundo, as pessoas falam que esses dias é importante, porque dos 10 dias do Dhul-Hijjah, mas vamos explicar, vamos falar um pouco dele, desse assunto. Todos os sheiks, todos os jogadores do Islã, todas as mesquitas estão falando isto, né? Mas o que está por trás deste significado para nós muçulmanos? Primeiro, Allah, louvado seja, ele escolhe, ele cria, ele escolhe, ele legisla. Allah subhanahu wa ta'ala criou os dias e falou que a sexta-feira é o dia que os muçulmanos fazem oração, esse dia é um dia abençoado. De todos os meses, o Ramadã é o mês de jejum. O 12º mês do calendário islâmico Dhul-Hijjah, que nós estamos agora, é o mês da peregrinação. Mas por que esses dias são importantes para nós? Parte do princípio do dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isto é importante para o estudo e aprendizado islâmico, que quem vai determinar, quem tem direito de determinar, quem tem, vamos falar um com fone aqui que fica mais fácil, né? Eu acho que tem fone, não sei se está funcionando aqui, deve ter. Quem tem o direito, acho que não tem mais bateria. Tem. Quem tem o direito nessa religião de dizer que tal assunto ele é melhor que o outro, que cada dia, se tal dia é sagrado, se tal mês é sagrado, se tal situação é sagrada e importante, é um direito exclusivo de Allah. Nós, seres humanos, nós, seres de Deus, podemos dizer eu gosto, eu prefiro, isso não tem problema. Mas quem vai dizer para as pessoas, quem vai dizer que tal mês é sagrado, tal noite é sagrada, qual horário é importante, é Allah, louvado seja. Porque Allah é o Criador do dia, Allah é o Criador dos céus e da terra, é o Criador da noite, é o Criador do paraíso. Então, Ele, louvado seja, Ele diz, através da revelação ao seu mensageiro de Deus, Muhammad, seu mensageiro Muhammad, que tal dia é abençoado, tal dia é recompensado por Allah, tal dia é isso ou aquilo. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse o seguinte, num hadith que está narrado pelo Bukhari, está no Sunan al-Tirmidhi e em outros livros, fala o seguinte: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. Traduzindo, ما من أيام, não há nem outro dia, não há dias semelhantes, iguais, cuja as suas ações, as práticas religiosas nesses dias são mais amados por Allah do que os 10, a primeira dezena de dias desse mês sagrado chamado Dhul-Hijjah. Portanto, a oração nesses dias é mais amada, é melhor para Allah do que qualquer outro dia. O jejum nesses dias, né? Ele é mais amado, ele é melhor para Allah, mais querido para qualquer dia de jejum em outra parte do ano, exceto no Ramadã. Falar Allahu Akbar, Alhamdulillah, a oração nesses dias são mais amados para Allah do que fazer em outros dias. O profeta de Deus disse, perguntaram ao profeta de Allah,
Então, as ações nesses dias são super amadas, super valorizadas por Allah. O profeta de Allah disse sim. E sim, é melhor até que o jihad. É melhor até que o jihad, o combate pela causa de Allah, o jihad. E o profeta disse, é melhor até que o jihad. Perguntaram, como assim? Jejuar nesses dias, rezar nesses dias, ler ao Corão nesses dias, fazer o zikr nesses dias, fazer oração voluntária nesses dias. É mais amado para Allah do que o jihad? O profeta de Allah disse sim. A não ser um homem que saiu com a sua própria vida, se preparou para o combate e morreu no combate e não voltou mais. Ou seja, o mártir, só o mártir, ele tem a recompensa maior do que quem faz as práticas religiosas desses dias. Agora, o que tem de especial? O que tem de supra-sumo? O que tem de super do super do super? O que tem de... Por que é do nada que esses dias são especiais? Acompanhem comigo. O porquê que esses dias são importantes para nós muçulmanos? O que tem de importante? O que aconteceu que fez esses dias serem importantes? Do nada? Às vezes a pessoa pode desconhecer. A pessoa pode desconhecer, não é? Mas tem duas coisas. Preste atenção. Não saber é uma coisa. Desconhecer é diferente. Pergunta pra você. Por que os 10... desconhecer, não saber e não ter noção ou não ter ciência daquilo. São três coisas. Desconhecer, não saber e não ter consciência. Eu vou falar agora. Exemplo, a pessoa fala o seguinte: os 10 dias de Zulhijjah. A pessoa, olha, não estou sabendo, não estou sabendo que já estamos nos 10 dias. Ela sabe, ela tem consciência da importância das ações e do valor dos 10 dias de Zulhijjah. Mas ela não está sabendo que já estamos nos 10 dias. O segundo é quando a pessoa não sabe. Estamos nos 10 dias de Zulhijjah. A pessoa fala, não sei. O que tem nesses 10 dias? Eu sei que é importante, mas o que tem eu não sei por que ele é importante. Segundo nível. O terceiro nível é quando a pessoa não tem nem ciência, nem consciência que são isto. O que é isto? É quando fala para a pessoa, olha, tem os 10 primeiros dias do Zulhijjah. A pessoa, Zulhijjah? O que é isto? O que é isto? Entendeu? São 3 níveis de conhecimento, né? Quando a pessoa, ela sabe, mas não sabe. Ela tem ciência do que é os 10 dias, mas não tem, ao mesmo tempo não sabe que já chegou. Segundo, a pessoa escutou, olha, eu sei que existe, mas eu não sei os detalhes. E a terceira, a pessoa não sabe de nada. De nada. Hoje vamos falar então por que esses 10 dias são importantes para nós muçulmanos. É só porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou? Sim, porque ele falou. Mas por que ele falou? Aí vem a pergunta. Duas, né? Acontece que os sábios concluíram, os teólogos, os estudiosos muçulmanos concluíram o seguinte. Deixa eu procurar aqui também, né? Que ninguém é ferro. A gente lê, mas não sabe tudo, né? É o seguinte, achei, lembrei. Primeiro, nesses 10 dias, o que aconteceu nesses 10 dias? Durante esses 10 dias, que então são importantes. Foi entre esses 10 dias que Allah, louvado seja, botou o profeta Abraão em teste. Que Allah testou o profeta Abraão com o sacrifício do seu filho Ismael. A Bíblia fala Isaac. E Allah falou no Alcorão que é Ismael. Foi durante esses 10 dias. O episódio
de Abraão com seu filho Ismael, quando Abraão teve um sonho dizendo que ele deveria sacrificar quem ele mais amava. E o que ele mais amava era seu filho Ismael, filho primogênito. E então, Abraão falou para o seu: olha, filho, eu tenho que te matar porque eu tive um sonho que tem que se realizar esse sonho. A história é conhecida. Então vem um anjo e trouxe um carneiro, dizendo: ó, Abraão, você completou a sua promessa, seu pacto com Allah, você é verdadeiro. O Ibrahim, você cumpriu aquilo que se dispôs para Allah. Está aqui o carneiro, você abate o carneiro e seu filho está livre do sacrifício do holocausto. Aconteceu nesses 10 dias. Foi durante esses 10 dias também que o Satanás, que o Sheitano maldito, tentou o profeta Abraão. Foi durante esses 10 dias depois que Abraão foi escolhido por Allah como Khalil, o amigo íntimo de Allah. 2. Olha para o segundo. Foi durante esses 10 dias também, quando Allah fala no Alcorão. Deixa eu pegar. Cadê o Alcorão, cara? Eu tô com o Alcorão em português, não tô com o Alcorão em árabe. Foi durante esses 10 dias também que Allah provou, fez um teste para o profeta Musa, que você sabe, o profeta Moisés é o mensageiro de Allah que tem o nome mais mencionado no Alcorão. Ele que é o profeta que tem o nome mais mencionado no Alcorão. O profeta Moisés, na surah número 7, versículo 142, 142 fala o seguinte: e ordenamos a Moisés 30 noites, as quais aumentamos de outras 10. O profeta Moisés jejuou 30 dias e fez itikaf, 30 dias de jejum e 30 noites de oração. E quais aumentamos outras 10, de maneira que o tempo fixado por seu Senhor foi no total de 40 noites. Por isso vem a palavra quarentena, né? Moisés então se consagrou ao seu Senhor no Monte Sinai, fazendo oração, esperando para que Allah revelasse para ele a Torá. Ele ficou 30 noites orando e depois mais 10. Daí Deus revelou a Torá para ele. Ou falou com ele. Correto é falou com ele. Essas 10 noites, 30, e mais 10 foram os 30 meses de Zulqa'da, do mês passado. Esses 10 foram os 10 dias, esses 10, primeira dezena do mês de Zulhijjah que nós estamos agora. Por isso que é importante Zulhijjah. Foi durante esses 10 dias que Allah falou que Moisés ficou em retiro e Allah falou com ele no 10º dia. Então, o profeta Abraão, o profeta Moisés e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, foi entre esses 10 dias também, foi revelado o versículo chamado o versículo que Allah completou a sua religião. Você procurar no Corão Sagrado, versículo surata número 5, versículo número 3. Eu estou usando o significado dos versículos, a tradução do professor Samir Al-Haik, que é o que está na minha mão aqui agora. Que é o seguinte versículo: foi nesses 10 dias tem o dia de Arafah. E o que é o dia de Arafah? Esse dia é o dia, não tem nenhum dia do ano melhor do que o dia de Arafah. No Ramadã, os muçulmanos jejuam o Ramadã e se esforçam na adoração nas 10 últimas noites, não é? Nas 10 últimas noites, o que tem de mais importante das 10 últimas noites? Isto mesmo, o Laylatul Qadr, a noite do decreto. Que a pessoa passa a noite rezando, de dia jejuando e de noite rezando. Perfeito. Se as melhores noites do ano são as 10 últimas noites, e a melhor noite do ano é o Laylatul Qadr, a noite do decreto,
os 10 melhores dias do ano são esses 10 dias. E o melhor dia do ano é o dia de Arafah, que é o dia 9, que vai coincidir com na quinta-feira. Nesse dia de Arafah, que é na quinta-feira que vem, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que quem jejuar esse dia, Allah perdoará os pecados desse ano, que ele está agora, e do ano passado. Um dia de jejum, Allah perdoa os pecados de 2 anos. Allahu Akbar. Agora imagina você, alguém está com a fatura atrasada da Inet, do condomínio, do aluguel, qualquer coisa, 3 meses, 4 meses atrasado, 2 meses atrasado, teu nome está lá no Serasa, né? Foi tirar o cartão da Renner e ficou endividado pro resto da vida, que você sabe, né? Quem pega o cartão da Renner é para sempre, né? O cartão da Renner, mesmo assim, o cartão da Renner é melhor que o cartão da Van, tá? Para começar. Vamos falar de coisa séria, então. Daí tá com 2 anos atrasado lá, daí o cara, se você pagar uma prestação só, isto elimina, zera os 2 anos atrasados de dívidas. A pessoa, eu pago agora, não é? Ainda pede desconto, que eu sei. Bom, quem jejuar este dia de Arafah, Allah perdoará os pecados de 2 anos. Nesse dia, como está narrado no Muatta de Imam Malik, narrado por Abdullah ibn Qurayz, fala o seguinte, que o Satanás, o Shaitan, conhece o Shaitan? O Shaitan é o mesmo. Não tem outro dia, não há outro dia, o qual o Satanás é visto tão humilhado, tão infeliz, tão desgraçado, como ele é visto no dia de Arafah, pelas misericórdias de Allah que desce sobre os seus servos e pelos pecados que são perdoados. E outros sábios explicam, comentam dizendo dos Tabi'in, daquela primeira geração depois do Sahaba, que eles têm um athar. Quando a palavra fala athar, é que não quer dizer se quer hadith do profeta. Pode ser que sim, pode ser que não. Fala o seguinte, que nesse dia o Satanás ele está mais humilhado do que os outros dias. Ele foge desse mundo de vergonha. E ele vê que tudo que ele fez foi em vão durante o ano inteiro. E o Satanás joga a terra na cabeça e fala, Ya wailata, ai de mim, eu destruo os humanos pedindo, chamando eles para o pecado, e eles cometem pecado o ano inteiro, e vêm nesse dia, jejuam, pedem perdão de Allah, e Allah os perdoa um dia. Imagina o Shaitan. Então, meu irmão, minha irmã, você quer deixar o Shaitan, se tem uma pessoa, se tem uma criatura que eu tenho certeza, você quer deixar morrendo de raiva, furar o olho dele de raiva, é o Satanás. Se você jejuar no dia 9, pedir o perdão de Allah no dia 9, se arrepender no dia 9, dia de Arafah, que é quinta-feira, o Satanás vai ficar com tanta humilhação, porque ele acha assim, agora eu consegui fazer que toda a humanidade se perca. Toda a humanidade está perdida. Vai os crentes muçulmanos no dia de Arafah, pedem o perdão de Allah, Allah perdoa eles. No outro hadith fala o seguinte, não há nenhum outro dia ao qual Allah livra as pessoas do inferno como o dia de Arafah. E foi no dia de Arafah, durante o Hajj, a peregrinação do adeus, a última peregrinação, a única, né? E a última peregrinação do profeta, sallallahu alaihi wasallam, depois ele faleceu, que foi revelado por Deus, foi revelado por Allah, o último versículo, mais ou menos, o versículo do Alcorão. O profeta estava fazendo sermão em Arafah e foi revelado o seguinte versículo que fala, surata número 5. Uma pergunta legal, vai cair no Enem. Tem aquele programa do Eduardo Bueno, meu conterrâneo, chama Não Vai Cair no Enem. Eu vou fazer um Enem islâmico, tá? Um Enem, a pergunta que o Sheikh Rodrigo está falando, vai cair no Enem islâmico. O quiz islâmico, as perguntas, né? Qual é o primeiro versículo de Deus revelado no Corão? E qual é o último versículo por Deus revelado no Corão? Pergunta da semana. Qual foi o primeiro versículo revelado no Alcorão
E qual foi o último versículo revelado no Corão? Boa pergunta. A gente perguntou? Sabe? Pesquisa no Google, não. Pergunta pro Sheik. Ou pergunta pra qualquer pessoa aí que saiba. Né? Qual é a pergunta? Vamos lá. Qual foi o primeiro versículo revelado no Alcorão? Quando foi? Olha que pergunta legal. Wa alaikum assalam, Leila Juma. Agora eu vou dar salam alaikum para todo mundo. Mashallah, Zainab. Tudo bem, Zainab? Alhamdulillah. A pergunta, Leila, e para todo mundo que está nos acompanhando. Qual foi, onde, quando, qual foi o primeiro versículo que Deus revelou no Alcorão? Onde foi e quando? Qual... pergunta número 2. Qual foi, onde foi revelado e quando foi revelado o último versículo do Alcorão? Você sabe? Vai ficar sabendo daqui a pouco. O Islã é uma religião maravilhosa. O Islã é uma religião do conhecimento. O Islã é a religião das evidências. O Islã é a religião do dalil, das evidências, das provas. Né? A nossa religião nós sabemos. Nós isso podemos garantir e falar de boca, como fala no Brasil, de boca cheia. Eu sei, você também sabe, qual foi o primeiro versículo revelado por Deus no Corão, qual foi, quando e aonde foi. E nós sabemos qual foi o primeiro versículo, o último versículo revelado no Corão, quando e aonde foi. Pergunta para aquele seu vizinho, para o seu parente chato, aquele que fica te incomodando aqui no Facebook, no WhatsApp, falando mal da religião, que o Islã é isso, o Islã é aquilo, pergunta para ele, você sabe qual foi o primeiro versículo revelado por Deus na Bíblia e o último versículo revelado por Deus na Bíblia? Ah, eu sei. Não, eu estou falando no Antigo Testamento. Não aquele que foi escrito anos depois de Moisés. Depois do cativeiro. Sabe? Não. Você sabe o primeiro versículo que Deus revelou para Jesus, do Evangelho? Aonde? Quando? E qual versículo? E você sabe o último versículo que Deus revelou para Jesus no Antigo Testamento, no Novo Testamento? Quando? Onde? Sabe? Não vale falar Evangelho segundo fulano, segundo ciclano. Quero falar o evangelho que Deus falou para Jesus em aramaico. Não em grego, porque você sabe. Primeiro foi escrito em grego, do grego foi para o latim, depois do latim, até 1400 e pouco, foi para o alemão, depois o Lutero conseguiu traduzir do alemão, depois para todos os idiomas. Olha a pergunta. Vamos voltar para o assunto. O último versículo revelado por Deus no Alcorão, dizem os exegetas do Alcorão, é chamado, foi revelado no dia 9. Não é o último, é o penúltimo, porque depois desse foi revelado o outro, mas depois desse versículo que eu vou mencionar agora, não foi revelado mais por Deus nenhuma proibição e nenhuma ordem. Tá? Que foi Surat número 3, Surat número 5, versículo número 3, a passagem seguinte. Hoje os incrédulos desesperam por fazer-vos renunciar à vossa religião. Ou seja, hoje, a partir de hoje, os incrédulos se desesperam, eles não vão conseguir fazer vocês largarem a religião. O sonho deles é que os muçulmanos larguem e deixem de ser muçulmanos, mas não vão conseguir. Não os temais, pois temei a mim. Hoje, nesse dia, essa palavra hoje, sublinha aqui no Alcorão. Eu estou com a tradução do Samir Haik. Aqui, ó. Hoje. Essa palavra hoje, aqui, ó. Hoje. Tá vendo esse hoje aqui? Sabe quando foi esse dia? No dia de Arafah. No nono dia do 12º mês islâmico do ano 10 da Hijra.
Foi durante os 10 últimos dias. Hoje completei a religião para vós. Tenho-vos agraciado generosamente e vos aponto o Islã por religião. Durante esses 10 dias, Allah revelou um versículo no dia 9, que é o dia de Arafah, dizendo: hoje a minha mensagem está completa. Não tem mais o que tirar e botar. Hoje, nesse dia de Arafah, no dia de 9, foi o dia que Allah completou a sua religião. Não tem mais que somar nem acrescentar, é só praticar. Portanto, qualquer pessoa que acha, supõe, imagine, fale, pratique algo que não é revelado por Deus, inventa uma oração diferente, fica dançando, falando, eu estou lembrando de Allah, Allah, Allah. Não. Se fosse para ser da religião, o profeta Muhammad teria feito. Ou procura intermediário, ó São Fulano, ó Imã Fulano, ó Fulano, seja meu intercessor perante Allah. Não. Se fosse da religião de Allah, o profeta Muhammad teria informado. Portanto, meu querido, meu prezado, minha prezada, a religião de Allah está completa. Não precisa acrescentar nada. Nesses 10 dias é o momento do Hajj. É o maior símbolo, o maior sinal do Islã. Nesses 10 dias tem um episódio, a festa do Eid al-Adha, do sacrifício, com os muçulmanos do mundo inteiro. Pegamos um carneiro, abatemos ele em memória, a primeira atendendo o chamado de Allah, relembrando também o episódio de Abraão e seu filho Ismail. Nesse dia a gente fala Allahu Akbar bastante. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. São 10 dias. O Islã está ligado com esses 10 dias. Tudo. A oração, o jejum, caridade, o Hajj. História do profeta Abraão. Construção da Kaaba. A morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também. Allahu Akbar. O que nós devemos fazer nesses 10 dias? Falando dentro da nossa realidade. Aqui como brazucas, no Brasil. Que a vida não está fácil para ninguém. A vida não está fácil para ninguém, você sabe. Com pobre pode acontecer de tudo. Você sabe como é que é. É sunna abater um carneiro. Quem não tem condições, sheik, amigo, cara, eu nem sei onde tem carneiro para comprar e abater. Eu moro lá na Moca, São Paulo. Eu moro lá na praia do Botafogo, no Rio de Janeiro. Eu moro lá, eu não sei nem onde tem carneiro. Nunca vi um carneiro na minha vida. Eu sou um menino de apartamento. Nunca vi um carneiro. Não sei. Depois eu descobri que tá R$600 um carneiro, R$500 para matar. Não sei, nunca peguei numa faca, nem para cortar pudim. Não sei, Cher. Cometi pecado? Não cometeu pecado. Porque a regra é, todas as obrigações estão de acordo com a capacidade e possibilidade. Tudo. A validade das obras, para uma ação ser válida e depois aceita, para ser válida, ela é válida de acordo com a sua capacidade. Está isento quando não tem capacidade e possibilidade. O esforço é de acordo com a intenção e de acordo com a dificuldade. Então você não fique chateado por você não puder matar um carneiro. Não fique chateado. O que é mais importante, matar o carneiro ou fazer o Hajj? O Hajj. Olha só, é um pilar do Islã. Se você não tem condições financeiras para fazer o Hajj, você está isento. Então não vai pegar empréstimo, não vai lá no Bradesco, no Itaú, eu quero pegar um empréstimo. Eu quero pegar um empréstimo para matar o carneiro.
não faça, porque Allah não mandou. Se você não tem condições, está isento. Não se cobra de ninguém aquilo que a pessoa não tem condição. Isso é uma regra da Sharia. Então, se a pessoa puder, vai lá, mata o carneiro, Bismillah, Allahu Akbar, distribui a carne para os muçulmanos, né? Se puder. Se não puder, paciência. Não é? No dia 9 se jejua. No dia jejum, no dia do jejum 9, no dia do Eid, algumas mesquitas, algumas mesquitas estão com as atividades suspensas ou estão com as atividades limitadas. Se puder ir na mesquita fazer o Salat al-Eid, faça. Se não puder por causa da pandemia, quarentena, não faça, que você está isento por Allah. Allah não sobrecarrega a pessoa nada além da sua capacidade. Portanto, se for para a mesquita, siga as orientações. Que tá todo mundo careca de saber. Máscara. Cadê minha máscara, inclusive? Ah, eu estou em casa. Máscara, álcool e gel, distanciamento. Sem beijinho, sem abraço. Sem contato físico. Por enquanto. É o que tem para hoje. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aproximando ao final desse encontro. Aqui através da página da Mesquita Virgem Maria. Imagina uma mesquita chamada Virgem Maria. Dá um choque nas pessoas, não dá? E me deu, alhamdulillah. Um choque positivo, não negativo. Vamos voltar para lá nesses dias. Vamos pedir perdão para Allah, se preparar para o jejum. As pessoas perguntam quantos dias tem que jejuar. Jejum o que puder, o que quiser, mas não perca de jejuar na quinta-feira. Quinta-feira, não deixe de jejuar. Sheikh, eu posso ficar... Não tem problema. Esses dias, se não... Olha, não consegui acordar, não consegui jejuar. Não tem problema. Ninguém... Não cabe a mim recriminar você na prática ou não daquilo que ela não tornou obrigatório. Tá bom? Cada um faz a sua parte. Eu quero jejuar, jejuo. Não quero jejuar, não jejuo. Mas não deixe de jejuar na quinta-feira. Eu vou responder uma pergunta aqui, um comentário, e já vou encerrar. A nossa irmã, a doutora Lessar, lá da nossa diz assim: eu vejo muitos irmãos sofrendo por não poder cumprir isso e se sentem excluídas, sendo que houve apenas uma interpretação da Sunnah. Perfeito, sua colocação é fantástica. Muitos irmãos, muitas pessoas se sentem excluídos. Muitas pessoas se sentem excluídos por não poder abater o carneiro. Vou falar umas coisas para vocês. Se eu ver sangue, eu desmaio. Tô falando sério. Eu vou no abate, mas só para ir no carro. Eu fico no carro. Se eu pego uma faca, eu fico tremendo. Eu não consigo, é uma fraqueza minha. Eu não consigo ver o bichinho ser morto. Eu desmaio. Eu não suporto. Eu caio no chão, eu morro, gente. Eu vou morrer. Eu vou morrer se eu ver o carneirinho ali sendo degolado. Mas eu não digo que é haram. Eu não digo... Não. Eu só não consigo. Ah, vou matar carneiro. Ah, vou matar carneiro, que bom. Toma aqui o dinheiro, mata lá pra mim, que se distribui, corta lá, devolve. Eu não quero ver o sangue. Eu não quero ver... Eu nem como carne. Eu nem como carne. Né? Nem como carne, porque eu não posso ver bichinho sofrer. Eu sou uma pessoa sensível. Sou uma pessoa com coração mole. Não como carne, não como nem peixe. Não como nem frango. Não como nem ovo. Eu sou gordinho assim por causa do chocolate. E por causa do pudim, eu sou sensível. Sério, falando sério, eu não posso ver sangue. Então, se a pessoa não tem condições físicas, mentais, psicológicas, emocionais para ver sangue, não vá. Se você não tem condição financeira, não cobra dos outros. E a pessoa não deve se sentir
discriminada e nem se sentir, qual é a expressão correta que tu usou aqui, Lessar, se sentir excluída. E nós, muçulmanos, devemos ser empáticos. Gente, não é todo mundo que tem 600 reais. Eu não tenho 600 reais aí pra matar. Até tem, mas se eu matar o carneiro, a luz, a água, o condomínio vai pro saco. Não é? Não é? Então a pessoa, se ela tem, ela vai. Se ela não tem, ela não vai. Deus não sobrecarrega nenhuma pessoa além da sua capacidade. Quem vai matar o carneiro, abate o carneiro, porque sunnah, muakkada, se faz, toda a família deveria fazer. Nós estamos falando de Brasil, cara. O cara ganha 1.400 reais, 1.500 reais, 600 reais, é quase metade do salário dele. Tô falando de Brasil, tô falando de brasileiro, brazuca. Que ali tá rezando, ele vende almoço para pagar janta. Se ele não vendeu o almoço dele, ele não janta. Mas aquela pessoa que tem condição, diga alhamdulillah e não esnoba ninguém. Vai lá e distribui a carne para todo mundo. Pessoal, eu queria terminar então, agradecer a mesquita, que eu não conheço pessoalmente, pretendo, depois dessa pandemia, visitá-los lá na mesquita de Santa Maria, a mesquita da Virgem Maria. Santa Maria é uma cidade lá no Rio Grande do Sul. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço pelas pessoas que estão me acompanhando, nos acompanhando aqui. Peço desculpa pelo atraso técnico pela minha parte e pela minha dificuldade de me expressar corretamente, porque como vocês percebem, eu botei aparelho nos dentes e não tem coisa mais desconfortável do que a primeira semana de aparelho. Eu não consigo falar direito, não consigo falar, nem comento, né? Mas vai passar, depois eu me acostumo. Inshallah para um bom final. Bom, agradeço mais uma vez todo mundo. Agradeço a mesquita da Virgem Maria, que fica em São Paulo. Agradeço o irmão Rafiki, né, nosso grande irmão Nadawa, nosso grande irmão, mashallah. Aguardo que a visita dele aqui em Curitiba. Agradeço a nossa ilustre irmã Letícia, que está na Dawa há décadas. Allahu Akbar, há décadas. Nossa irmã Letícia está na Dawa, nosso irmão Rafik também, toda a comunidade muçulmana. Agradeço mais uma vez a Allah subhanahu wa ta'ala, do começo ao fim, e termino como comecei, dizendo que Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, e até a próxima live com vocês, Sheikh Rodrigo. Kulu am wa antum bi khair. Wassalamu alaikum.